Boa noite a todos. Hoje, exatamente 13 de junho de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Missionários da Luz, uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito André Luiz. Hoje temos a alegria de termos aqui a nossa Cotovia, que retornou, né, minha amiga Osa? Ela irá cantar para a gente, para nos preparar já para a oração. E o nosso amigo Augusto irá fazer a nossa prece de gratidão após a música. Logo depois teremos a nossa queridíssima Cecília, que é a responsável para recapitular o nosso último estudo. Que Jesus nos conduza. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. Como estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem estejas seguindo, nosso Senhor te guie. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, e em cada passo teu a mão de Deus irá te abençoar. No que fizeres tu, peço ao bom Deus que possa te amparar, em cada passo teu a mão de Deus virá te abençoar. E é assim, mestre amigo Jesus, que esse grupo de amigos se reúnem com o coração repleto de alegria para te buscar, mestre, para nos instruir e assim cada vez mais nos aproximarmos de ti. Que o teu amor, que o teu infinito carinho que tu tens por cada um de nós possa cada vez mais, mestre amigo Jesus, nos fazer refletir e te buscar em todos os momentos, através desse estudo que aqui fazemos, pois assim, mestre amigo Jesus, teremos o entendimento necessário para seguir o caminho que há mais de 2000 anos tu nos traçou. E que possamos assim, mestre amigo Jesus, nesse amor que também temos por ti, cada vez mais nos unirmos e assim cada vez mais estarmos perto de ti e do Pai.
Obrigado e fica conosco hoje e sempre, que assim seja. Assim seja. Obrigada, querida. O que fizeres? Linda, né? Vamos ouvir a nossa querida Cecília. Recapitula, Cecília, pra gente. Nós estamos continuando no capítulo 9 sobre mediunidade e fenômeno. Continuando, Alexandre fala aos aprendizes ali que todos estão querendo realmente praticar a mediunidade para estabelecer comunicação com os seres invisíveis e também para ter um intercâmbio constante e conhecer as belezas celestiais e também participar da verdade divina. Ele primeiro faz um alerta. Ele explica que a busca precisa ter um nível de consciência, porque todos, encarnados ou desencarnados, todos são irmãos, todos têm o interesse, que é aquele interesse de chegar a conhecer as belezas celestiais. E que, na realidade, essa identidade dos encarnados e desencarnados só existe por causa da diferença vibratória. Cada um, no seu campo vibratório, se torna um pouco diferente daquele que está no outro campo vibratório. E ele explica mais que os elétrons e os fótons que constituem o físico do encarnado, eles também estão presentes na estrutura espiritual, mas com características totalmente diferentes. E acrescenta ainda que o doente, aquele enfermo que passa para o outro lado, ele apenas muda de residência. E que a desencarnação não é de jeito nenhum santidade, não significa santidade. E que a busca que todos têm com relação a conhecer, a participar das belezas celestiais, é uma busca que é comum tanto aos encarnados quanto aos desencarnados. É uma busca única, todos buscam essa mesma coisa. Mas aí, o que é necessário para se alcançar esta coisa é que cada um deve desenvolver em si os valores celestiais. E termina explicando, dando muita ênfase, de que todos são criaturas celestiais. Daí eles precisarem desenvolver esses dons celestiais. Então tá, então deixa a Cecília aqui me orientar. Nós estamos em uma reunião aonde? Uma reunião foi feita para... Está sendo feito, né? No mundo espiritual. No mundo espiritual, encarnados e desencarnados. Quantas pessoas tem nessa reunião de encarnado e desencarnado? Você lembra? Cerca de... Só dos desencarnados, eles têm mais de 100 pessoas. Agora, dos encarnados, tem pouco. São uns 30, e apesar... Tem em torno de 100 encarnados. Desencarnados tem um pouco mais. Um pouco mais. Só para a gente ter uma ideia da quantidade de pessoas. Então, o Augusto está aqui também nos ajudando, né, Cecília? Como é que é, Augusto? Encarnados tem em torno de 100 pessoas e desencarnados mais de 100, muito mais. Muito mais de 100. E aí esses encarnados, eles estão em que condições nessa reunião? No sono. No sono. Então eles estão em desdobramento, tá? Os inscritos são mais de 300, mas nem todos comparecem. Nem todos, que no iniciozinho aqui do
do capítulo 8, ele diz assim, ó: contamos em nosso centro de estudo com um número superior a 300 associados. No entanto, apenas 32 conseguem romper as teias inferiores das mais baixas sensações fisiológicas. Então, nós estamos numa reunião no mundo espiritual com criaturas encarnadas e desencarnadas. As encarnadas estão no momento do sono, emancipados. Estamos juntos? Todos esses que estão ali presentes, eles estão envolvidos com a mediunidade, estudando sobre a mediunidade. E esse estudo, essa palestra é em torno da mediunidade. Estamos juntos? Embora a reunião tivesse um tema, Alexandre atendeu o interesse geral do grupo presente, que era justamente a mediunidade e seus fenômenos. Exatamente. E quem vai fazer as perguntas depois? Vocês lembram? Então, qualquer um pode fazer a pergunta? Não. O que ele direcionou? Quem que poderia fazer as perguntas? Quem que estava estudando já diretamente? Hã? São aqueles mais dedicados. Os mais assíduos. Os mais assíduos. Então, esse é o tom da reunião. Vamos então entrar. Então, a semana passada o Augusto leu um pouco dessa palestra e nós estamos agora indo ponto a ponto dessa palestra, certo, Augusto? Então ficou um parágrafo ainda para eu comentar, certo, Cecília? Então vamos lá, vamos digerir essa parte aqui da palestra. A partir desse momento aqui. Então, no meu é na página 103. Volta aqui, olha. Eu vou pegar o primeiro parágrafo, mas eu vou voltar um pouquinho no primeiro parágrafo da 103. O finalzinho, quando ele diz assim, ó: é necessário, portanto, atentardes para as vossas possibilidades interiores, para as maravilhas da vossa divindade potencial. Foi aí que nós paramos. Aí o nosso querido Augusto leu e nós vamos agora digerir essa última fala do senhor Alexandre. Vamos lá? Em vossos desejos insopitáveis, insopitáveis é o quê? Que não se abranda. Então, olha só, em vossos desejos incontroláveis de intercâmbio com o invisível, porque existe um número muito grande de pessoas que anseiam para esse intercâmbio com o mundo espiritual, querem conversar com os espíritos, quer ver espíritos, né? Quer ouvir espíritos. Então isso acontece muito, existe um grande número. Então olha só, em vossos desejos incontroláveis de intercâmbio com o invisível, naturalmente anelas, ou seja, desejas a aproximação da sociedade celeste. Então temos um grande número de pessoas que querem a mediunidade e querem a mediunidade com os espíritos celestes. Quem não quer um Emmanuel ao lado, um Santo Agostinho, um Leon Denis, esses espíritos superiores, Dr. Bezerra de Menezes, né? Assim, o povo busca isso, busca a mediunidade e quer uma mediunidade voltada com os espíritos superiores. Estamos juntos? Vamos lá, presta atenção. De intercâmbio com o invisível, naturalmente desejas a aproximação da sociedade celeste. Esperais a revelação da verdade divina. Então, quer a faculdade mediúnica, quer a presença de espíritos nobres, quer o conhecimento da verdade divina. Da verdade divina, a par de elementos insofismáveis, ou seja, que não
se pode destacar, tá? Não se pode destacar. Insofismáveis, de certeza tranquila, de ter a certeza de que tudo que tu estás recebendo, desses espíritos que tu acredita ser nobre, que é a verdade autêntica. Porque nós que estudamos as obras de Allan Kardec, quando nós vamos estudar a revista espírita, principalmente a revista espírita, o que o professor Allan Kardec mais fala? Dos espíritos pseudo-sábios, que se passam por sábios e que trazem informações que são mentiras. Revelações mentirosas. Então a pessoa quer a faculdade mediúnica, quer a presença de espíritos celestes e quer lidar com a verdade divina. Estamos juntos? Continua ele. Entretanto, para isso, para a faculdade mediúnica, o contato com o mundo celestial e o contato com as verdades, para isso é indispensável, para isso é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes. Então, aqui o dito popular é: fala com quem tu andas que eu te digo quem tu és. Em espiritismo, o que é que nós aprendemos? Fala quem tu és que eu te falo quem são tuas companhias espirituais. Então, se eu quero a companhia de espíritos celestes, de espíritos nobres, eu tenho que me esforçar para me moralizar. Espírito nobre não vai estar ao lado de fanfarrões. Para quê? Para perder tempo? Tempo quem perde é a gente. Espírito nobre valoriza o tempo. Então não vai ficar ao lado de quem não é um instrumento. Por que não é um instrumento? Porque se o fanfarrão, ele não tem condições de captar o pensamento de espíritos celestes. Não tem. Nem de captar e nem de receber as intuições. Porque está em vibrações opostas. Continua o professor Alexandre. Gente, é muito bom essa. Nossa, eu estava estudando hoje pela manhã. Eu digo, meu Deus, olha que bênção a gente poder estudar essa palestra. Como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. Então, é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. Nós não somos filhos de Deus, criação divina. A minha origem é divina. Eu tenho que deixar de me comportar como bicho e reconhecer a minha paternidade. A paternidade, eu sou filha de Deus, eu pareço com Deus, eu tenho DNA divino. É essa a chamada do professor Alexandre aqui, nos convidando a isso. Então olha só, olha o que ele diz: é indispensável organizar e desenvolver vossos valores celestes como criaturas celestiais que verdadeiramente sois. Eu vou dar uma parada aqui, pegar o livro dos Espíritos, que o professor Allan Kardec nos dá aqui a dica de como desenvolver o ser celeste. Quem participou do primeiro estudo já sabe do que a tia vai falar. Quem não participou do primeiro estudo vai estar no canal, o estudo do livro dos Espíritos de hoje. Olha o que o professor diz. Vimos que seu sofrer resulta dos laços que ainda o prendem à matéria. Que quanto mais livre estiver da influência da matéria,
ou por outro, quanto mais desmaterializado se achar, menos sensações dolorosas experimentará o ser quando desencarna. Ora, depende dele, do ser, libertar-se dessa influência desde a vida atual. Então, lembra sempre, o encontro de Jesus com o senador público. Senador, agora, ou só daqui a séculos? Então, isso depende, é escolha. Se eu quiser mudar a partir de agora, eu mudo. Se eu não quiser, eu não mudo. Quem vai sofrer as consequências? Eu. Acaso alguém sabe a hora que o papai vai dizer: ei, chega, vem, volta? Sabe, Murilo? A qualquer hora. É preciso estar doente para desencarnar? Não. Porque ele é o dono da vida. Ele dá e ele tira a hora que ele quiser. E aí a pergunta é: cadê a minha bagagem? O que é que eu vou levar? O que tem dentro da minha bagagem? Que sensações no meu despertar no mundo espiritual? É isso que ele está falando. Ora, depende dele libertar-se dessa influência desde a vida atual. Ele tem um livre-arbítrio e, por conseguinte, a faculdade de escolher entre o fazer e o não fazer. Aí vem aqui a dica: dome suas paixões animais. Não alimente ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique sua alma pelos bons sentimentos. Cada item desse aqui, no estudo de hoje, nós ticamos e pegamos o conceito de ódio, inveja, ciúme, orgulho e paixão, que está no nosso canal, para você entender. Então, quando ele fala de nós deixarmos, de buscarmos a vida espiritual, de não dar tanto ênfase à vida material, e dar ênfase à vida material é isso aqui, é cultivar ódio, inveja, ciúme, orgulho e as paixões. Todas essas são paixões de ordem animais. Volta para o livro Missionário da Luz. Então ele diz: como criaturas celestiais que verdadeiramente sois, nós somos verdadeiramente criaturas celestiais. Eu não sou um gato, eu não sou um cachorro, eu não sou um leão, eu não sou um animal. E eu devo aprender a me comportar como um espírito temporariamente habitando o corpo físico. Tia, o que a senhora quer dizer que a senhora não é um animal? Porque o animal, ele come, bebe, dorme, procria e trabalha. Só isso. E carrega todas as paixões. Volto a repetir. Quando você diz, olha para um animal e diz: nossa, olha como ele tem ciúme igual a gente. Está errado. Olha como nós temos ciúmes igual a eles, os animais. Porque o ciúmes não é celeste, eu sou um ser celeste. O ciúme ainda é resultado da vida animal. O ódio. Entendeste? Faz sentido? Continua o professor. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização. Gente, todo um exército de trabalhadores. E quando a gente fala desse exército de trabalhadores, gente, quando a gente vai estudar Confúcio, antes de Cristo, ele já ensina moral. Se nós formos estudar Sócrates, antes de Cristo, ele ensina moral.
Lao Tse, Krishna, Buda, todo esse povo ensina a parte moral. São enviados de Jesus. E em um momento disse Jesus: agora eu vou pessoalmente, vou ensinar vivendo. E ele veio. E tu pensa que parou? Não. Jesus continua mandando milhares de espíritos para nos ensinar, nos espiritualizar. Nós podemos reclamar de tudo, menos de uma coisa: eu não tive ninguém para me ensinar. Não é acaso a gente estar aqui. Não é acaso. Veja nisso, dedo de Deus. Olha, vou te levar mais uma vez, viu? Abre a orelha e a alma, escuta. É isso. É o chamado novamente para a gente entender o que a gente está fazendo da vida. Então é aquilo que ele diz aqui, olha: todo um exército. E quando ele usa a palavra exército, ele está se reportando ao Antigo Testamento. Porque a palavra em hebraico, ela pode ser traduzida tanto para estrelas, falado lá para Abraão, tá vendo essas estrelas, né? Como também pode ser traduzido para exército. E aquele aqui, ele usa o termo exército. Todo um exército de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas. Dentro do espiritismo, dentro do catolicismo, dentro da igreja evangélica, dentro da Umbanda, dentro do candomblé, dentro do hinduísmo, dentro do budismo, falando a língua que cada um consegue entender, mas convidando a espiritualização. O que a gente tem aprendido? Eu posso ter todo o conteúdo espírita, mas isso não me torna melhor. O que me torna melhor é quando eu vivo o que eu aprendo. Entendeste? Então isso em qualquer religião. Você pode ser um excelente pregador, mas você não vive nada. Então vem a fala de Jesus: era preferível que você não soubesse. Entendeste? Então é um exército de trabalhadores do Cristo, funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando-vos ao sentimento iluminado, a virtude ativa. Porque qual é a virtude passiva? É a só que eu ensino. Qual é a virtude ativa? É a que eu vivo. Você tem noção da quantidade de informação dentro de uma palestra dessa? Agora me conta, gente, tem como eu só fazer uma leitura corrida disso? Não tem. Isso aqui é para pegar o livro, você vai grifando, vai anotando, porque é demais. Convocando-vos ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Convocando ao departamento da vida superior íntima. E essas lições, esses chamados, já são há milênios, gente. Já faz muito tempo que a gente escuta isso aqui. Mas a gente tem. A gente se ilude. E depois a gente derrama rios de lágrimas de arrependimento por não ter aproveitado a oportunidade. Então a gente para e pensa: quem de nós não sabemos que nós somos mortais? Quem de nós não sabemos? Por exemplo, vocês sabem que minha mãe desencarnou tem pouco tempo. Vai fazer ainda 30 dias. Nós morávamos nós duas. E hoje eu entro no quarto dela, não está mais lá. Desaparece. Daqui da terra, desaparece. E aí a gente para. É assim, gente. Ficam as coisas.
Mas a pessoa não está mais lá. Porque a vida na terra, ela é temporária. Eu sei que ela está viva, sei. Sei que ela está trabalhando, se Deus quiser, daqui a pouco vai estar trabalhando, porque era mulher guerreira. Mas retorna na pátria espiritual. E assim fica a lição, e eu penso, e eu? E nós? Né, ó? Todavia, então, Departamento Superior da Vida Íntima. Então, temos amparo, temos professores maravilhosos. Gente, nós tivemos aqui pertinho Francisco Cândido Xavier. Os nossos irmãos católicos tiveram a nossa irmã Dulce na cozinha. O que você menos usa na panela? É sal. Sal é pouco, mas ela consegue unir todos os temperos. Ela une os temperos, a função do sal é essa, e é pouquinho. Entende por que Jesus olhou para os discípulos e disse: vós sois o sal da terra. E são poucos, mas tem um poder enorme. Então nunca nós ficamos desamparados. Sempre a misericórdia divina está enviando esses missionários para lembrar. O Kardec pergunta aos espíritos: se a lei está gravada na nossa consciência, por que Deus envia profetas? E os espíritos responderam a Kardec: para lembrar o que vocês esqueceram. Para lembrar o que nós esquecemos. Continua o senhor Alexandre nessa palestra. Todo um exército, então, de trabalhadores do Cristo funciona em cada núcleo de vossas atividades relativas à espiritualização, convocando, ou seja, te convidando ao sentimento iluminado, à virtude ativa, ao departamento superior da vida íntima. Todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do Espírito. O que quer dizer aí? Queremos materializar o Espírito em detrimento de espiritualizar a matéria. Então, o que eu quero fazer? Quando a gente está aqui encarnado, eu quero que o Espírito se materialize, que o espírito se torne um animal, mas eu não convido o animal que eu sei a me tornar um espírito. Eu quero valorizar e viver muito mais as coisas da matéria. Quando eu falar em matéria agora, não pensa só no corpo, pensa no que a gente estudou: ciúmes, inveja, orgulho, egoísmo. Isso são coisas da matéria, são coisas do reino animal. Então, o que nós queremos? Nós queremos abrir mão do espírito que somos e materializar o espírito, em vez de pegar a matéria e espiritualizar. Ou seja, eu quero que o espírito, seja muito mais orgulhoso do que humilde. Entendeu? Eu sou um espírito encarnado no corpo, mas eu quero que o espírito se apague para que a matéria supere, viva o ser animal que tem dentro de mim. E quando a gente fala do ser animal, a gente consegue entender dessas reminiscências que trazemos das experiências há bilhões de anos atrás. Bilhões! Quando a gente fala de reino animal, nós estamos falando de bilhões de anos. No livro Obras Póstumas, o professor Allan Kardec fala que o egoísmo, ele teve origem no instinto de conservação. Né, Augusto? O instinto de conservação me deu origem, a nós os terrícolas, ao egoísmo. Instinto de conservação. Só tem um prato de comida. Estamos há 3 dias sem comer. E o instinto de conservação, a gente vai lá e come tudinho, senão tu vai morrer. E não divide. Entendeu o instinto de conservação? Ficou claro?
Mas se ele tivesse ouvido a lei que está gravada dentro dele, ele ia olhar para o prato e dizer: eu estou há 3 dias, mas você também. Então o instinto de conservação já ficou no canto agora. Você já pensou no outro. Então vamos dividir o prato. O cachorro, não. O cachorro, ele vai disparado, se tu encostar, ele te morde. Porque é só dele. Que é o instinto de conservação. Então o ser espiritual, ele pensa, ele raciocina, ele se preocupa. Ao departamento superior da vida. Todavia é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do Espírito, materializar as expressões do Espírito, esquecido de espiritualizar a matéria. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Então eu solicito o amparo da espiritualidade superior vivendo na sombra. Não me esforçando para me espiritualizar. Solicitais a luz quase sempre perseverando na sombra. O que nós temos aprendido no Espiritismo? Como é, tia Conceição, que eu sei que eu não estou repetindo erros do passado? Como é que eu vou saber se eu não estou repetindo erros do passado? É fácil. Tu fazes só o que tu queres? Então tu estás repetindo erros do passado. Quando nós aprendermos a fazer o que Deus quer, aí nós começamos a mudar as nossas atitudes e a deixar de repetir os nossos erros do passado. E quase sempre fazer o que Deus quer exige de nós muito sacrifício. Fazer o que Deus quer dói. Entende? Então, se eu estou sempre fazendo o que eu quero, eu estou repetindo erros. Se eu passo a fazer o que Deus quer, eu estou acertando, deixando de repetir os erros milenares. Entendeu? Vocês sabem que espiritismo não é para quem quer, para quem aguenta. Porque a gente aperta. O espírito, ao desencarnar, ele pode reclamar, principalmente o espírito que estudou no EOS. Porque aqui a gente tica e faz uma mujica, né? O mujica é o caldo do peixe já, de tão estraçalhado que foi. Porque não tem como dizer, não entendi não, entendeu? Todas as expressões, então olha só. Todavia é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do Espírito esquecidos de espiritualizar a matéria. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidade, semeando sofrimentos. Ai, tia, eu não entendi esse negócio não. Como é que é semear sofrimento? O que a gente aprendeu ainda há pouco no Livro dos Espíritos? Todos os nossos sofrimentos são consequência das nossas escolhas. Deus não nos coloca no mundo para sofrer. O sofrimento é uma escolha que nós fizemos. Ele não nos dá o livre-arbítrio? Dá. Cada um de nós temos a liberdade de escolher e temos o dever de assumir as responsabilidades das nossas escolhas. Aguenta firme, foi você que escolheu. Entendeu? Aí volta a repetir, tia, então como é que a gente pode fazer para não
não buscar mais sofrimento. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Quem foi que disse, eu sou a porta? Quem foi que disse, eu sou o pão da vida? Entendeu? Segue ele. Solicitais a luz, quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais, ou seja, tu solicita, tu pede felicidade, semeando sofrimentos. Semeando sofrimento. Meus irmãos, não tem um mal que a gente faça que não seja anotado no livro da vida e que a gente não terá que responder. Não existe. Pedes amor, incentivando a separação. O que a gente tem aprendido em Espiritismo com todos esses livros que a gente já tem estudado aí há 32 anos? Quais são as quedas da humanidade terrena? Sexo, dinheiro e poder. A gente está há milênios caindo por conta desse tripé. Então, como é que eu posso dizer? Encontrei o amor da minha vida. Ai, que legal. E agora? Está casado. Você acha que você vai construir a sua felicidade sobre a desgraça alheia? Quando eu encontro, às vezes tem diálogo, uma vez eu me lembro de um diálogo, mas ele é o amor da minha vida. É casado? Você o ama? Quer ele no inferno? Não, então deixa ele continuar cumprindo a sua missão de pai, porque tem 3 crianças dentro daquela casa. Casamento é célula divina. Não foi à toa essa união. E o que Deus une, o homem não deve separar. E aí é o teste, aí é a prova. Essa é a prova. É às vezes tu encontrar uma alma da tua alma e Alcione. Quando ela foi reencontrar Carlos Klena, ela já tinha cumprido a missão, já tinha morrido pai, mãe, todo mundo morreu. Ela disse, agora eu vou atrás dele. E foi. Quando ela chegou lá, ele estava o quê? Casado. E sabe qual é a proposta dele? Eu vou deixar fofa. Eu deixo. Eu te sigo. Vamos junto, ela. Ou seja, ela me encontrou, ele era padre. Quis abandonar a batina, ela disse o quê? Não, você vai ficar. O que é isso? Você tem um compromisso com Deus. Depois ele acabou largando a batina e ela foi viver a vida. Quando ela voltou, lá estava Carlos Klena agora enrolado no casamento. E ela disse não. E ele disse, mas ela é muito difícil, ela é isso, ela é aquilo outro. Alcione, de Sírios. Eu me predisponho a conversar com ela. Quem sabe ensiná-la a ser uma boa esposa. Olha o que é o espírito nobre. Ele disse, não, ela tem muito ciúme. Ela sabe da história, né, da companhia da Alcione ali dentro da igreja. Ele acabou abandonando a esposa, virou padre novamente. E a gente sabe a história da Inquisição de Carlos Klena. Então a gente percebe por isso é que eu digo, gente, servir a Deus dói. Como é que eu posso saber que eu não estou errando? Quando eu deixo de fazer a minha vontade e passo a fazer a vontade de Deus. Esse é o caminho certo. Quem é o norte? Quem que nos orienta? É o Cristo. É só dizer, se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele iria fazer? Por isso é que está aqui, ó. Pedes amor, incentivando a separação. Toda a separação. Você de repente é aquela irmã que intriga, coloca uma irmã contra a outra. Isso é o quê? Separação. Você está dentro do trabalho, da empresa, e você toca o terror com todo mundo. Separação. E você está ali pedindo amor de Deus. Como? Se para onde você vai, você semeia a discórdia,
A oração de São Francisco, né? Onde houver ódio. Então, como é que eu posso solicitar amor se para onde eu vou eu planto a discórdia, a desunião, a separação? Para acabar, solicitais a luz quase sempre perseverando nas sombras. Reclamais felicidade semeando sofrimento. Pedes amor incentivando a separação. Buscais a fé duvidando até de vós mesmos. Fé é a certeza da bondade e do amor de Deus. Fé tem uma história. Um alpinista estava escalando, se perdeu, sozinho. Começou a escurecer. Imagina você num lugar desse, ermo, distante, deserto, gelo, frio, com pouco material já. E a noite chegou. Escuro, frio, não conseguia enxergar absolutamente nada. E de repente ele caiu. Caiu num vale. E ele caindo ali, disse: meu Deus, me ajude. E de repente ele sentiu que algo engatou. Ele engatou em algum lugar, o cinto dele engatou em algum lugar. E ele ficou ali pendurado. E ele disse: agora. Ele não conseguia ver nada. E ele novamente: meu Deus, não me deixe morrer, me ajude. E ele ouviu uma voz: corta a corda. A corda que ele acreditava que estava segurando ele. E que estava. Corta a corda. E ele tinha um estiletezinho. Amanheceu o dia. O helicóptero conseguiu achar o alpinista que estava morto, congelado, empendurado por uma corda a 1 metro do chão. Entende o que é fé? Te joga no precipício que eu vou te segurar. Eu me jogo sim. É aquela fé dos cristãos que entravam na arena cantando, porque eles sabiam que os leões iriam comer os corpos, mas não a alma. Comprometimento, certeza, fidelidade, tudo isso é a fé. Tudo isso é a fé. Então a fé, o que os espíritos cristãos valorizam? A certeza da vida no mundo espiritual, que é a vida eterna, e não a vida terrena. E é isso que nos falta. É reconhecer que vale a pena entrar no circo, sacrificar as vontades para fazermos a vontade de Deus, nosso Pai. Não é fácil, não. Ninguém está dizendo que é fácil. Não é. Tem hora que dói. Eu sempre digo assim, as pessoas veem a gente falando de evangelho e pensam que a gente está sentado no pudim, balançando na rede. Eu falo de evangelho, gente, na terra, encarnada. Então, muitas vezes a gente fala de evangelho com dor, mas tendo o consolo dessa doutrina em saber que tudo passa. Só Deus nunca passa, não é verdade? Foi bom, gente? Deu pra gente aprender alguma coisinha? Que bom. Então vamos dar essa paradinha aqui, comentamos todo o parágrafo, né? No nosso próximo estudo, o Augusto retoma, nós estamos numa palestra no mundo espiritual, e a próxima semana o Augusto retoma essa palestra e nós retomamos o comentário desta palestra. E é aqui nessa palestra que nós vamos ver
o senhor Alexandre falando do Espírito de verdade. Ele diz que é o próprio Cristo. Está aqui na obra Missionário da Luz. Então vamos marcar aí o local. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, se eu quero a companhia de espíritos celestes, de espíritos nobres, eu tenho que me esforçar para me moralizar. Espírito nobre não vai estar ao lado de fanfarrões. Para quê? Nós não somos filhos de Deus, criação divina. A minha origem é divina. Eu tenho que deixar de me comportar como bicho e reconhecer a minha paternidade. A paternidade, eu sou filha de Deus, eu pareço com Deus, eu tenho DNA divino. Nós somos verdadeiramente criaturas celestiais. Eu não sou um gato, eu não sou um cachorro, eu não sou um leão, eu não sou um animal. E eu devo aprender a me comportar como um espírito temporariamente habitando o corpo físico. O que a gente tem aprendido? Eu posso ter todo o conteúdo espírita, mas isso não me torna melhor. O que me torna melhor é quando eu vivo o que eu aprendo. Então, o que nós queremos? Nós queremos abrir mão do espírito que somos e materializar o espírito, em vez de pegar a matéria e espiritualizar. Ou seja, eu quero que o eu, espírito, seja muito mais orgulhoso do que humilde. Então, se eu estou sempre fazendo o que eu quero, eu estou repetindo erros. Se eu passo a fazer o que Deus quer, eu estou acertando, deixando de repetir os erros milenares. Todos os nossos sofrimentos são consequência das nossas escolhas. Deus não nos coloca no mundo para sofrer. O sofrimento é uma escolha que nós fizemos. Ele não nos dá o livre-arbítrio? Dá. Cada um de nós temos a liberdade de escolher e temos o dever de assumir as responsabilidades das nossas escolhas. Aguenta firme, foi você que escolheu. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus? Osa, vem cantar pra gente antes de orar, vem? Depois da oração da nossa querida Osa, vamos fazer a nossa prece de gratidão a Deus. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, pois assim em prece, como a alma cresce aos olhos de
voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós, quanta luz, quanta luz. É impossível, divino amigo, negarmos o que cada um de nós estamos sentindo nesse momento. O abraço da espiritualidade amiga, a assistência espiritual, o consolo, o amparo, o chamado, amor de nossa vida. Obrigada por mais uma noite, por mais um estudo, por mais um esclarecimento, por mais um chamado. Abençoa-nos, amado Mestre. Envolve a todos nós aqui presentes. Nos liberta, Senhor, das amarras da animalidade, para que possamos, na condição de espírito que somos, nos identificarmos com a luz que emana de Ti. Que os bons espíritos que aqui estão, que conduziram o nosso trabalho em Teu nome, nós agradecemos, Senhor. E que possamos, retornando aos nossos lares, levarmos essas lições no nosso mundo íntimo e que elas possam se tornarem vivas, atuantes dentro de nós. Obrigada, Senhor. Que assim seja. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus.